Bem, caríssimos, caríssimas, nós vamos hoje, nesse encontro, falar na oficina sobre storytelling, com o tema da arte de contar histórias e vender sonhos. Nós vamos hoje nos dedicar a um subtema, que é criando histórias e reinventando a vida a partir da escrita. Esse subtema, como nós temos acompanhado, ele traz aspectos técnicos que vão indicar o processo de construção do storytelling. Então, dentro desses processos, desses passos, dessas etapas, nós vamos perceber que a criação de histórias exige um pouco de criatividade e também um pouco de esforço por parte do storyteller. No momento específico de escrever a história, nós temos de pensar em todo o arcabouço que auxilia nesse processo de construir e contar histórias. Como que nós podemos, portanto, estruturar uma história para que ela alcance os resultados, os efeitos que nós, contadores de história, pretendemos? É comum nós, ao pensarmos na construção de uma história, pensarmos sempre nos contos de fada, e os contos de fada eles estão muito ligados com aquela famosa frase: era uma vez. É tranquilo que nós comecemos com era uma vez, porque tudo tem um começo. Mas, ainda que nem sempre presenciemos, também tem um fim. E nós, quando construímos uma história, nós estamos pensando na construção dessa história justamente para que ela atinja um resultado. Então, nós podemos dizer que o começo é o fim. Quando nós vamos falar da construção de uma história, vocês me desculpem que eu mudei aqui, né, um pouquinho. Quando nós vamos falar da construção de uma história, nós pensamos sempre no fim. Eu costumo dizer que é uma estratégia de trás para frente, certo? Como é a estratégia de trás para frente? Nós vamos pensar no fim, no objetivo, aquilo que nós queremos alcançar, qual é a nossa meta, e a partir desse objetivo, dessa meta, nós vamos vinculá-la ao nosso princípio. Esse nosso princípio, era uma vez, só tem importância, só vai adquirir significado por causa do fim. Lógico, no meio, nós vamos aqui incrementar, colocar todos os nossos argumentos para prender a atenção das pessoas que são o nosso público-alvo. Então, o que nós pensamos? Temos, sim, um começo, um era uma vez. Né? Lá no fim, podemos pensar no foram felizes para sempre. Mas nós precisamos encontrar formas de prender as pessoas para que elas acompanhem o desenvolvimento do nosso raciocínio, da trama que nós vamos desenvolver. Então, nós temos de pensar no papel dos storytellers. Quem são esses contadores de história no nosso dia a dia? São muitos. E não necessariamente apenas aqueles que se denominam escritores, jornalistas, novelistas, roteiristas, redatores, publicitários. Não. Nós temos de pensar que no final das contas, eles também, e nós também, contamos histórias. Nossos avós, nossos pais nos contaram histórias. Possivelmente nós contemos histórias, se temos filhos, sobrinhos, se somos professores, nós contamos histórias para as crianças, para os nossos alunos. Quando nós vamos nos submeter a alguma entrevista, alguma conversa, também contamos histórias. Estamos no meio entre o princípio e o fim. Nós nos colocamos nesse meio. E é essa a história que nós contamos
para tentar convencer o público-alvo que nós selecionamos dos objetivos que nós temos em mente. Então, nós vamos questionar o que é a matéria-prima, com o que é que os contadores de história trabalham. Quando falamos de histórias e narrativas, nós podemos pensar justamente nisso, que a matéria-prima com a qual trabalham os storytellers, com a qual nós, contadores de história, nós, escritores, trabalhamos, é a palavra. No princípio era o verbo. Mas nós vamos perceber que o verbo, ele expressa algo. A palavra, ela serve para transmitir um conhecimento. E é justamente isso, né? Nós vamos perceber que a matéria-prima que está por trás, que é desvelada pela palavra, é justamente a vida. E é isso que importa, né? O que acontece é a forma como as pessoas, se é um jornalista, se é um roteirista de cinema, se é um poeta, se é um professor, se é uma avó, é a forma como contam a história desses pedaços de vida. Não é? Então, o que nós vamos perceber é que existem estilos, porque existem intenções, existem públicos-alvos diferentes. Então, nós podemos ter um fim em mente, mas a forma como esse fim será apresentado depende justamente do nosso público-alvo, do contexto, das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, as pessoas que fazem parte desse universo. Nós, então, podemos dizer que, mais do que as palavras, o que existe é uma ideia por trás de alguma coisa. Se é uma empresa, nós podemos pensar em um negócio, existe uma ideia por trás do negócio. Vender pão, a padaria existe, sim. É um negócio? Sim. É uma empresa? Sim. Mas o vender pão, que é o negócio da padaria, não é um simples entregar um produto em um balcão. Nós podemos criar toda uma narrativa que transforme esse comer pão em algo significativo na vida das pessoas. Tentar encontrar esse argumento é a estratégia principal. Ou melhor, não é a estratégia principal, é a chave de ouro. Né? Então nós pensamos assim, para levar as pessoas até esse fim, para conduzi-las até lá. Qual é a história? Qual é a trama? O que ela vai ter de especial que a tornará desejável, que a tornará merecedora de ser ouvida pelo nosso público-alvo, pelos nossos leitores, pelos nossos ouvintes, né? Mas que merecerá ser contada por nós. Quando a gente fala em termos de academia, de ciência, né, da universidade, nós falamos de projetos de pesquisa. Esse é um parênteses, tá? Mas quando nós falamos de projeto de pesquisa, às vezes eu estou lá na banca orientando um trabalho, eu pergunto para a pessoa que está, para a acadêmica que está elaborando o trabalho. Tá, você vai fazer uma pesquisa sobre o quê? Sobre a violência nas redes sociais. Legal. E qual é o seu objetivo? O meu objetivo é mostrar que as redes sociais aumentaram, mostrar o papel das redes sociais no aumento da violência. Tá. Mas qual é a sua hipótese? Hein? Como assim, hein? A hipótese é justamente uma resposta provisória que nós damos a alguma coisa. É ela que vai conduzir a nossa pesquisa. Ela pode estar errada, enfim, mas foi ela que nos levou através do caminho da pesquisa. A hipótese é uma espécie de argumento. Né? A minha hipótese é que sim, as redes sociais favorecem o incremento da violência porque elas são um terreno desregulamentado, são um terreno também anônimo, são um terreno que se dificulta a detecção e responsabilização dos autores de alguma notícia, né, de alguma publicação. Então, vejo, essa é a minha hipótese. E eu, então, vou conduzir a minha pesquisa a partir disso, tentando verificar se as pessoas, quando publicam, se elas estão preocupadas em serem identificadas ou não, se a possibilidade de identificação faz com que elas
controlem mais as suas expressões e assim por diante. Vejam, essa é uma hipótese. Da mesma maneira, então, quando nós estamos escrevendo uma história, nós temos uma hipótese. O que é que vai impactar a pessoa? A padaria. A minha hipótese, o pão, ele significa o quê? Ele significa o quê em uma cultura oriental, do Extremo Oriente? Significa o quê numa cultura do Oriente Próximo Asiático, Oriente Médio? Significa o quê numa cultura brasileira? Significa o quê em uma cultura nativa americana, latino-americana? Pão. De que é feito o pão? Não é? Falar de pão é algo, às vezes, central numa cultura greco-romana, judaico-cristã, como é a nossa. Né? O pão é muito mais do que um alimento. Então, a padaria ela pode, às vezes, pegar essa ideia. Vejam, tem uma passagem para quem é cristão, né, para as pessoas que reconhecem, ou pelo menos que leram a Bíblia, tem um momento lá que tem uma passagem que diz assim: e eles o reconheceram ao partir o pão. Vejam, partir o pão. A própria palavra companheiro, cumpanes, né? Companheiro, cumpanes, aquela pessoa com quem se reparte o pão ao longo do caminho. Né? Então, vejo, tem toda essa ideia, o companheiro está junto, né? Aquele com quem eu reparto o pão. Repartir o pão com alguém é algo que significa confiança, cumplicidade, parceria. Então, vejam, a padaria pode explorar essa ideia, não é só aquela ideia, o pão quentinho de manhã. Né? Isso toda padaria tem que entregar. Isso é o óbvio. Mas o que é que eu quero entregar junto com o pão quentinho às 6 da manhã? Com o pão quente às 6 da tarde? Ah, esse pão quente pode ajudar a acompanhar uma sopa. E a sopa tem lá o calor humano, não apenas o calor da refeição. É isto. Qual o argumento que eu vou utilizar para chegar ao meu objetivo? Sim, eu vou vender. A minha empresa existe para isso. Mas não só isso. As pessoas devem perceber que eu não estou aqui só para vender, não estou atrás apenas do dinheiro. Eu quero mostrar que o meu produto, a minha atuação, pode tornar a sua vida melhor, diferente. O meu produto vai ajudar em que você se transforme numa pessoa melhor, a sua vida seja algo melhor. E é aí que está. A história que eu conto é a história dessa busca. A busca de um objetivo, de uma meta, a busca do graal. Então vejam bem, isso é importante nós termos sempre em mente. Estou fazendo uns cortes, que são alguns vídeos que depois vou deixar para nós assistirmos, né, em outro momento, tá? Só para não ter o corte aqui e não prolongar demais o nosso tempo, tá bom? Bom, então é isto. E o que nós temos que fazer ao contar a história? Eu coloco esse alerta. É contar o inesperado. Porque uma história tem sim começo, meio e fim. Mas eu não tenho de fazer com que a pessoa, não é spoiler, mas que ela espere, como eu disse agora há pouco, o óbvio. Eu tenho de contar com o inesperado, provocar rupturas. Eu tenho de contar o inesperado e contar com o inesperado. Né? Então é justamente isso. Qual é a graça da piada? A graça da piada bem contada, é justamente o inesperado. Você está indo para um lado, de repente muda. Né? É justamente isso. Ou então, a gente às vezes está esperando falar uma coisa e a pessoa não fala. E daqui a pouco, quando a gente achava que ela não ia falar, ela volta e fala. Então é esse desconhecimento que nos faz acompanhar a trajetória, o percurso. É isso que nos prende. Né? E quando a gente fala do final, grande finale, é justamente isso. Algo que seja marcante, que seja impactante e que seja, se for possível, surpreendente. Algumas vezes não. A gente vê muito isso em novela, né? A novela está aguardando o final desde o princípio. A novela tem, como eu costumo falar, tem 100 capítulos. No primeiro capítulo acontece um drama, nos 5 primeiros capítulos tem lá a queda do herói, né? Aquela famosa jornada do herói, a queda, e aí parece que o herói só vai se afundando, e o vilão vai subindo.
5 capítulos iniciais para a gente conhecer os personagens, 90 capítulos para falar da tragédia, né, do repisar, do massacrar do herói, os 5 últimos capítulos, o ressurgimento do herói. E às vezes não são nem nos últimos, nem nos últimos 5 capítulos. Às vezes é no último capítulo que tem a redenção do herói. Mas na novela, se ela é estruturada de uma forma mais tradicional, se a pessoa acompanha novela, se acompanha novelas, ela já sabe qual é o fim. Mas ela espera para ver se aquilo vai acontecer mesmo. Então, não é o surpreendente aquilo, mas é uma forma impactante, marcante de mostrar o resgate do heroísmo. Às vezes, porém, como nós falamos, pode ser contrariada a expectativa. É uma opção, talvez arriscada, depende justamente de como nós construímos a história. Nós falamos então que os personagens que compõem, que fazem parte da história, eles vivem por nós. É o que a gente chama de vida vicária. Eles vivem por nós e nós vivemos a vida deles enquanto estamos assistindo. Então, a gente assiste um filme de terror, o alívio vem quando o filme acaba, independentemente de como os personagens lá sobreviveram ou não, né? Se foram trucidados ou não. Que alguns filmes de terror ultimamente não é terror, né? De massacre. Mas tudo bem. A gente sente um alívio. É um momento catártico, né? A gente se alivia porque estamos vivos, não é? Sobrevivemos. Mas, em geral, a construção da história é uma construção de vidas substitutivas ou vidas substitutas. Não é? Vida vicária, no lugar de. Tá certo? Então, nós às vezes incorporamos, nos colocamos no lugar do personagem que está vivendo a história para, com ele, fazer todo o projeto de ressurgimento de vitória. E às vezes ele está lá para nos representar. Não é? O que é que nós buscamos na vida? Nós não buscamos na vida dinheiro, não é? Nós podemos pensar nisso. Nós não buscamos na vida conforto. Nós não buscamos na vida bens materiais, grife. Não, essas coisas todas assumem valores porque nós atribuímos valores a essas coisas no sentido de que elas podem aumentar a nossa felicidade. O dinheiro propicia a aquisição de bens, né, que auxiliam no bem-estar. E nós associamos parte da felicidade ao bem-estar físico, emocional. Né? Não passar fome é um grande elemento de bem-estar. Não passar frio também é uma condição de bem-estar. Não é? Ter amizades é uma situação de bem-estar. Então, vejam, esses bens, essas situações de bem-estar, elas vão constituir o nosso cenário de felicidade. E é a felicidade que é explorada nas histórias. Porque é o objetivo que cada um de nós tem em nossa vida. E é por isso que as histórias, né, terminam com foram felizes para sempre. Então isso é explorado de várias maneiras. Né? Nós vivenciamos a emoção de forma vicária nos nossos esportes. Né? Quando o time pelo qual a gente torce ganha, a gente se sente bem, mesmo que a nossa vida continue, às vezes, sem melhorias objetivas. Não é? E assim por diante. O que nós pensamos, então, é que as histórias, sendo vicárias, elas podem representar, sim, um final feliz. Embora nem sempre elas acabem de forma feliz. Mas o que nós falamos é que elas tentam, na medida do possível, ser uma referência, um indicativo de que nós podemos nos dar bem. Nós podemos ser felizes para sempre. Então, quando nós construímos a história, nós temos que pensar em coisas distintas: o tempo e o ritmo. Assim como a gente fala de um tempo cronológico, um tempo escatológico, um tempo fantástico, um tempo mítico,
Nós também vamos falar de um tempo narrativo, tempo expositivo. E aí dentro nós falamos do ritmo da narração. Né? Nós podemos ter um período de tempo, e Hitchcock era mestre nisso. Ele fazia com que segundos parecessem eternidade. E às vezes tempos extensos demais pareciam tempos escassos. Ele sabia jogar muito com a questão do tempo, né? Não só da imagem, assim, mas do tempo, para criar o suspense. Não é? O que cabe dentro de 5 segundos? Hoje a gente sabe que 5 segundos são muito tempo. É só a gente perceber, está ouvindo uma música, interrompe a música e vem lá uma propaganda. A propaganda, hoje, na internet, aí, dura 5 segundos. Às vezes um, né? Mas em geral 5 segundos. E a gente consegue ver quanta informação, quanta coisa em 5 segundos. Não é? Então, assim, em 5 segundos a pessoa aguenta esperar, depois ela passa, pula. Mas vejam, hoje ela, durante 5 segundos, a gente é obrigado a assistir. E ali está, dentro desse tempo narrativo, desse tempo expositivo, tem todo um ritmo de narração que vai nos envolver, vai tentar criar um clima para nós. Às vezes, dentro desse tempo, cria-se um tal impacto, vínculo com o estilo da narração, que a gente começa a assistir a propaganda. Não é interessante? Fala assim, nossa, estou aqui assistindo e algumas propagandas elas são extensas demais. Mas, se são extensas, é porque estão contando que alguém estará acompanhando, assistindo. Então, nós vamos falar que nós temos, em geral, 4 grandes perfis dentro de um conto, né? Que são aquelas histórias surpresas, né? As histórias trágicas. Temos também aí aquelas histórias alternadas, né? Com seus altos e baixos, e aquelas histórias de realização. Né? Na história surpresa é o estupor, né? Temos esse tipo de emoção. Temos ali um começo e os saltos, né, até chegarmos a um fim, né? Lá adiante, nós vamos ter então o fim desejado, agradável. Tá? Então, uma história surpresa. Em vez de ser uma linha reta, há aqueles sobressaltos que vão nos conduzindo até o final. Nós podemos ter também aquela história trágica, traz uma angústia, né? Um início, talvez lá com seus sobressaltos, e de repente um fim trágico. Isso também serve, às vezes, para algumas propagandas, para falar sobre determinados produtos numa demanda negativa, né? Quando quer se diminuir uma demanda e o produto está tendo um consumo indesejado, né? A demanda indesejada ali, nós colocamos, às vezes, uma história trágica. Ah, tá bacaninha, bacaninha, pronto, né? A gente vê muito isso, foi muito explorado isso na questão do uso do cinto de segurança, do excesso de velocidade, do bebida e direção, né? Isso foi muito utilizado e sim, né, fica na cabeça da pessoa aquela angústia, né, com o fim, uma história trágica. Pessoa que conheceu um jovenzinho, estão lá conversando, relacionando, a menina cresce, o rapaz cresce, eles vão se enamoram, vão se casar, é o amor da vida, né? Vão ser felizes para sempre, é a frase. Né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na morte, até que a morte separe. Eles se casam, e ele bebe, ela fala, não precisa beber, não, é só uma coisinha, bebidinha de nada, você já sabe o fim, né? Voltando para casa, ele bate o carro, ele fica vivo e ela morre. E aquela frase final, né? Até que a morte o separe. Aí cai a palavra morte, sai e vem a outra, né? Até que a bebida, até que o álcool separe. Isso que estou pensando agora, mas cabe bem essa história, né? Pronto, e é o fim, entendeu? Mas está lá, você consegue fazer isso. É trágico, enfim, sim, mas traz a mensagem. Foi alcançada a meta? Foi. Então é isso que nós pensamos. O argumento, às vezes, não é muito belo, mas é eficaz. Nós podemos ter também essa história de altos e baixos, criando suspense. Né? Os filmes de suspense trazem muito disso. Tem uma hora que você está tranquilo, uma hora você recebe uma surpresa, é perseguido, né? Aquela negócio, né? Mas uma hora chega o equilíbrio, né?
como eu falei, a pessoa assiste o filme e sai de lá aliviada. Entre os altos e baixos, todos sobreviveram. Né? Então, é uma história de altos e baixos, mas o fim é assim, tranquilo. E essas histórias de superação, né? De atingir as metas, tem muito disso. Repete, talvez mais diretamente, aquilo que nós chamamos, né, da tragédia, né, do mito do herói. Né? Tem lá o começo e logo após o começo a queda. E a história toda se resume numa subida, uma gradual ascensão, uma gradual recuperação do estado anterior. Né? Então, é justamente isso. E lá está a felicidade. Né? Então, todos podemos, já que eu fui, fulano foi, nós conseguimos superar tudo isso. Então, é justamente essa a ideia. Tá? Os 4 perfis de contos. Não são apenas esses, né? A gente pode também misturar, mas em geral são esses tipos de histórias, né? Surpresa, trágica, de superação e essa dos altos e baixos. Tá? Mas sempre pensando esses argumentos, os climas, os ritmos, os perfis devem servir para unir o começo e o fim, atingir o nosso objetivo. Então, esses 4 perfis de contos, como nós falamos, nós podemos encontrar alguns exemplos. Né? E é interessante porque às vezes a gente não classifica assim, mas depois a gente vai vendo que sim, eles podem servir como referências. Então, nas histórias surpresa, temos ali, né, esse crescimento constante, né, coisas inesperadas. É o caso de Alice no País das Maravilhas. Aliás, Alice no País das Maravilhas é um conto que realmente ele é surpreendente. Quem já conhece a história, mesmo quando lê a história e lê a história e lê a história, sempre se surpreende com a inventividade, né, que perpassa a história da Alice. O outro tipo de conto é esse perfil, né, é essa história trágica, como nós falamos, é esse crescimento, né, da personagem, a história, né, aquelas quedas. E aí nós podemos lembrar muito Shakespeare, né? Ele trabalha muito com isso. Eu cito aqui também os melodramas de Hollywood, né? Tem lá, né? Aquelas histórias trágicas, que está achando que vai ressurgir, pum, e vem aquela queda. Né? Então, é uma história trágica, mas elas também ensinam, né? Nos levam a refletir sobre o porquê de algumas histórias. E às vezes, um personagem secundário que tem um fim trágico, né? Mas ele às vezes nos impacta mais do que o personagem principal. Né? Pensemos às vezes assim, Frankenstein, né? A história dele é um final trágico. Trágico em que sentido? Trágico para quem? O outro perfil seriam justamente ah, os altos e baixos ali, né? Aquela alteração constante, como nós vimos, e aí a gente cita filmes como filmes, às vezes, aí de não só drama, né, suspense, mas alguns filmes que passam o suspense por um lado, vem para o outro. Eu cito aqui Fiction, né, Pulp Fiction, mas nós podemos pensar outros, né, esses altos e baixos assim. E hoje, com os recursos de corte, né, e muitas pessoas gravando com os seus celulares aí, algumas pessoas fazem umas gravações, sobretudo por causa, como nós falamos, do tempo diminuto das redes sociais, as pessoas criam historinhas assim e falam assim, nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Né? Em 2 minutos, colocar essas situações todas diversas. Essas swing stories tem muito disso, né? Esse balanço, essa alternância, né, entre derrotas, vinganças, superações, quedas. Né? Eu acho que isso também é algo que prende muito hoje em dia, dentro dessa escassez de tempo e a excessiva solicitação da nossa atenção, né, nas redes sociais. E o exemplo, né, do quarto perfil seria um caso a Cinderela, típica, né?
Começa lá e vai subindo, subindo, superando todas aquelas limitações, perseguições, até chegar ao ápice. Também Breaking Bad, né? Mostra um pouco isso, né? Que a pessoa... Uns filmes de faroeste tinha muito isso, né? Antigamente, quando se falava de faroeste, então estou revelando já aqui um pouco da minha idade, mas havia isso, né? Alguns atores, eles sofriam a morte, né? A filha morria, a esposa era assassinada. E que é o filme? Nada mais do que a trajetória do herói, né? Indo atrás de todos aqueles que prejudicaram sua família. E ele vai se livrando de todos, né? A gente vê aí, eu gosto de alguns faroestes, né? Clint Eastwood. A gente tem aí Os Imperdoáveis. É uma superação, né? Ele que larga tudo, né? E vai depois dando a volta, não digo volta por cima, né? Mas vai dando a volta ao redor dos outros para ir perpetrando ali a sua superação a partir de uma vingança. Mas é uma história de realização, né? Então são perfis que a gente pode ir vendo por aí. Alguns falam também dos tons emotivos, né? Tem aí a Rosa dos Ventos, que ela pode indicar também, a partir do tipo de clima da natureza, um tipo de clima também que nós podemos imprimir aos nossos contos, né? E nós podemos ver aí, então, qual é o propósito, né? Quais são os tons, nós podemos dizer assim, os tons emotivos, os tons que tentam impregnar a narrativa. Né? Isso também que pode depois ler com mais calma, mas vem aí desde um propósito, um tom para acalmar os ânimos, né? Um para levar à serenidade, ou para levar a um comprometimento, a um aumento das emoções, né? Ferver os corações, a comoção da audiência, né? A agitação. Então, assim como tem, né? O clima mais frio, clima ameno, clima mais tépido, clima mais quente, esses climas podem ser os climas utilizados nas nossas narrativas. Então, nós vamos depois deixar também, né, para quem nos acompanha, quem nos assiste, alguns textos que vão subsidiar essa nossa compreensão desses tons emotivos que podem ser impressos na nossa escrita, nos nossos contos, nas nossas narrativas. Tá? Na prática, então, como que nós podemos fazer para que tudo isso funcione? O exercício que eu sugiro, então, é esse. Primeiro, nós vamos pensar, ter lá uma ideia. A gente sabe que ideia não se confunde com tema. Tá? A ideia, vou pegar o exemplo da padaria. A ideia é essa, né? Mostrar a importância do pão na vida das pessoas. E qual é o tema? Mostrar que dentro da importância do pão na vida das pessoas, na história humana, né? A importância do pão na história humana, o tema é esse, que o pão reúne, o pão associa, o pão ele irmana as pessoas. Tá? Aí então nós podemos pensar nas personagens, sim, talvez os clientes da padaria, podemos pensar em uma história de um cliente que vem à padaria, né? Ou às vezes de um funcionário está lá, né, uma pessoa produzindo um pão, ela coloca o carinho, porque ela lembra, às vezes, o pão que a mãe fazia no forno, a lenha, né, lá no interior de Minas. Ela pega, vou fazer né, esse pão pensando na minha mãe, gostaria que as pessoas que comessem o pão sentissem a mesma coisa que eu sinto. Fez um pouco isso, acho que são algumas empresas que falavam do panetone, né? Produzir o panetone como a minha família produziu. Então é isso. Aí vem o cenário. Pode ser uma casa, uma mansão, pode ser uma casa simples. Né? O pão reúne qualquer circunstância. A pessoa que passa, que está, né, às vezes, com uma necessidade, que bate a porta e recebe o pão. Né? E o rumo o que nós vamos dar a isso, ele é complementado por aquele clima, por aquele ritmo, né? Qual a emoção, né? Qual é o tipo de pegada, digamos, que nós queremos dar, né? Qual é o tipo
de envolvimento que nós queremos criar com as pessoas. É o envolvimento emocional, é o envolvimento da alegria, é o envolvimento do desafio, o envolvimento da superação. Como nós vamos envolver as pessoas? Como nós vamos amarrá-la? Qual o argumento que nós vamos colocar? Então, é pensando nisso que nós vamos, então, escrever, começar a redigir um pouco essa nossa história. Então, estão aí os passos para essa jornada narrativa. Definir, né, a fisionomia do conto recorrendo ao modelo PPSR. O que é o modelo PPSR? A partir de um ponto de vista, tem lá a ideia, o tema, criar um problema que deve ser enfrentado, resolvido. Esse problema vai ter uma solução e o resultado final. Veja, a solução não é o resultado final. Tá? Eu tenho a questão da violência nas redes sociais. Ponto de vista. Eu enxergo que as redes sociais potencializam a violência. Esse é o meu ponto de vista. Qual o problema? O que ela está fazendo com jovens, com adolescentes, com pessoas sozinhas, com pessoas idosas, com pessoas carentes, né? Eu vou pensar ali um problema. As redes sociais que chegam a esses lares, essas pessoas, está resolvendo a situação delas ou está agravando o problema a partir de um disfarce? Qual a solução? Né? E a solução é essa, mas essa solução tem de trazer um resultado. Uma postura crítica, né? Uma criação de uma rede de apoio, assim por diante. Então, definir a fisionomia do conto. Uma vez que eu defini isso, aí nós vamos, como eu falei, tem que ter uma hipótese, um tipo de resposta. Nós vamos pegar, então, um perfil para o nosso argumento. E esse perfil, então, vai precisar ter, né? Vejam, o perfil pode ser um perfil lá de altos e baixos. Mas esses altos e baixos, o ânimo pode ser um alto e baixo de alegria e tristeza. Pode ser um alto e baixo de realização e tentativa não realizada. Né? Pode ser um alto e baixo de solidão e grupo. O alegria e tristeza necessariamente não significa alto e baixo. Ou o contrário, alto e baixo necessariamente não é alegria e tristeza, podem ser situações. A pessoa que pensa algo sozinha e ela está lá com o grupo atuando. Ela que depois está sozinha revendo as outras, ela está lá com o grupo. Então, os altos e baixos, as histórias, né? A pessoa que vive uma questão cômica. Charles Chaplin fazia isso, Mr. Bean, né? Tem lá os altos e baixos. Ele se sente bem, daqui a pouco ele está lá frustrado porque o que ele estava fazendo não deu muito certo. Então, vejam, mesmo naqueles dentro daquela fisionomia que nós falamos, né, dos altos e baixos ali, dentro dessa fisionomia, qual era o estado emotivo? Né? Pense, como eu falei, Mr. Bean, Chaves, né? O Charles Chaplin. Estou falando de cômicos, né? De comédias. E vejam que mesmo aí eles conseguem trabalhar esses perfis. Até podemos fazer esse exercício, né? Pensar um pouquinho. Nossa, como que através da comédia eles passam uma ideia, né, do valor da amizade, né, da perda, né, da conquista, da superação, né, do enfrentamento da violência, das várias formas de violência, né, da privação. Então vejam, uma coisa é fisionomia, né? Tem lá uma queda, vai ter uma subida, mas dentro dessa subida é uma subida animada, alegre, né? Uma subida triste, é uma subida raivosa. Né? Então vejam, dentro da fisionomia dos 4 perfis ali, nós ainda vamos poder discutir o estado de ânimo, a rosa dos ventos, né? O clima, né? Que vai impulsionar essa fisionomia. Então pensar isso, e aí nós vamos começar a criar histórias. E, a partir dessa criação de histórias, reinventar parte da vida com aquilo que nós escrevemos. Agradeço a todos terem acompanhado essa nossa discussão, né? E vamos estar aqui colocando subsídios para que possamos aprofundar essas discussões e aguardando um próximo encontro em breve. Até lá
Fiquem todos bem.